Essa conversa é para você que deseja, do fundo do seu coração, perder peso sem perder a vontade de viver. Levanta a mão. Quem achou que, nossa, enxugar assim muito rapidamente seria, talvez, só alegria. Todo mundo já reparou no teu shape, nos looks diferentes e também no teu desânimo. Gente que vive arrastada, cansada, não consegue mais nem gargalhar, ri baixo. Ai, que preguiça! Tem alguém aí passando por apuros, dizendo, tá bom, vamos lá, mas agora eu quero mostrar minha nova versão como ela sempre deveria ter sido. E completa, perfeita, é possível. No topo, no primeiro lugar, no pódio, ele, Dr. Marcelo Rebeca, nutrólogo aqui com a gente e, nas horas vagas, um marceneiro de mão cheia. E eu posso provar. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui. Aqui no Pódio é a primeira vez, já tivemos juntos antes em outros programas, né? Mas é sempre uma alegria e parabéns. Aqui está muito bonito, está show de bola o teu novo programa. A ideia é fazer com que a gente estreite laços e consiga se debruçar num assunto que não é para um papo de 5 minutos, 10 minutos. Quanto tempo dura uma consulta com o Dr. Marcelo Rebeca, por exemplo? Umas 2 horas, 1h30, 2 horas. É o tempo médio de uma primeira consulta, né? Antes de conhecer o paciente e tudo. Por que você consegue chegar naquilo que o paciente quer tanto, com tanto conhecimento de causa? Olha, Vanice, primeira coisa é você gostar do que faz, né? É você gostar de ajudar as pessoas. A partir daí, as outras coisas vão surgindo. Mas gostar de ajudar somente não basta. Você também tem que se preparar. E isso eu me preparo muito, né? Eu invisto muito, né? Na minha formação, nas minhas especializações, e é constante. Todos os anos eu estou me atualizando, sempre, né? Você já foi gordinho? Já. Existe ex-obeso? Tem gente que fala assim, não existe ex-alcoólatra, mas a obesidade é uma doença. A pessoa deixa de ser obesa quando emagrece? Mais ou menos aí é uma questão conceitual, né? Existe ex-obeso. Por exemplo, eu estou magro, então eu não estou mais obeso. Então, sou um ex-obeso, né? Isso várias vezes, né? Eu já emagreci, engordei várias vezes até que eu cheguei a um ponto de equilíbrio agora onde eu me mantenho bem tranquilo, né? Mas doença obesidade não tem cura, tá? Então, não existe alguém que tem doença obesidade e foi curado. Até o momento, a gente não tem cura para a obesidade. O que a gente tem é controle, né? Obesidade é doença. E, por enquanto, ainda não tem cura. Quando a pessoa fica com cara de doente, no estágio da magreza, o que está errado ali? Porque a pessoa fala, a obesidade é uma doença. Mas quando a pessoa perde peso de um jeito brusco, ela também fica com cara de doente. Isso é muito comum, Vanis, principalmente, né, em quem fez cirurgia bariátrica, né? Então, as pessoas fazem cirurgia bariátrica e daí tem aquela aparência que envelheceu ali 20 anos e tudo, né? Que é aquela aparência de doente ali. E quem perde peso rápido também, mas sem um controle nutricional, né? Isso acontece por quê? A pessoa perde a gordurinha que estava ali preenchendo os espaços. Tá? Envelhece uns 15 anos, na impressão que se tem. E aí produz um monte de radical livre ali naquele processo para emagrecer, porque quando você quebra a gordura, você está produzindo radicais livres, né? Se você estiver desnutrido, não produzir o colágeno suficiente e ainda danificar o seu colágeno, somado à gordurinha que saiu daquele espaço, você vai ter a pele caída, mais envelhecida, mais feia, dando aquela aparência, né? Como que a gente minimiza isso ou até anula isso aí? Deixando a pessoa muito bem nutrida, antioxidando ela, não permitindo que esse excesso de radicais livres que ela já tinha ou que vai ter emagrecendo, faça os efeitos ali sobre a pele dela e o colágeno que está ali por trás. O desânimo chega
a levar a pessoa a viver de quais maneiras no dia a dia dela? Que tipo de desabafo você escuta de paciente que chegou num ponto que já nem sabe mais se é vantagem se manter magro, está quase voltando a comer? Olha, Vanice, assim, existe 2 pontos, tá? Aquela pessoa que não consegue emagrecer, então as queixas, elas são, doutor, não consigo me olhar no espelho, não consigo me abaixar, não consigo amarrar o sapato mais, não consigo subir um lance de escada, né? Não consigo mais tirar a roupa na frente do meu marido, do meu namorado, noivo, seja o que for, e vice-versa. Não são só as mulheres. Os homens, por incrível que pareça, por mais vergonha que eles têm, eles também têm as mesmas queixas, tá? E aquelas pessoas que emagreceram de uma maneira não controlada, emagreceram por conta, tudo, mas sem buscar auxílio de um médico, sem buscar auxílio de nutricionista, né? Ficando desnutrido ali, detonando o colágeno, inflamado e tudo, ou seja, não corrigiu nada, apenas perdeu ali o peso, tá? Aí elas têm a queixa de estou parecendo velho, estou parecendo todo doente. flácido, doente, né? Essas são as queixas, tá? Isso, o paciente que ainda não nos conhece, ele chega e fala assim, mas doutor, eu não quero emagrecer muito porque eu não quero ficar parecendo doente, tudo flácido, tudo caído, né? É isso aí para quem nos conhece. Quem já nos conhece sabe que a gente trabalha de outra forma, né? E que é possível. Que é possível você emagrecer, emagrecer muito e ainda continuar com aparência de saudável. Né? O uso da caneta rastreia a gordura e a massa magra, consegue separar na perda de peso ali rapidinho? Ou a pessoa perde tudo, massa magra e gordura ao mesmo tempo? É assim, músculo, né? Se a pessoa que vai emagrecer por conta, ali, a tendência assim, a cada 10 quilos que ela perder ali de 2 a 3 quilos de massa muscular, tá? Mas mesmo essa perda não é uma perda real, tá? Por quê? Quando a pessoa está começando a emagrecer, ela está bem inflamada, então ela está retida, tem muito carboidrato ali, glicogênio dentro do músculo. Isso acaba fazendo o músculo pesar mais. Então, quando ela está emagrecendo, ela está comendo bem menos, tudo, e o músculo passa a pesar menos. Então, boa parte desses 2 a 3 quilos que ela perde massa muscular não é realmente uma perda, é uma desidratação. Mas tem perda sim, tá? E a gente pode minimizar e minimizar muito isso, né? Para todos os meus pacientes, sempre eu tento fazer com que eles percam o mínimo de massa muscular possível. E mesmo quando eles perdem, depois a gente tem também ali um cronograma para depois eles ir recuperando essa massa muscular que foi perdida durante o processo. Tá? Com energia para ir para os treinos na academia. Sempre. Tá? A gente sempre, nesses 10 anos quase aí que a gente está na área da nutrologia, a gente sempre vem lidando com dores, né? Então, o tempo foi tirar o apetite das pessoas, a compulsão era bem difícil. A gente tinha que usar uma combinação de vários medicamentos para isso. Depois foi evoluindo, as canetinhas começaram a surgir, foram facilitando a nossa vida, né? O que faz uma pessoa com a doença da obesidade comer? O que é motivo para comer? Tudo. Então, pensa assim, como é que era o ser humano primitivo? Né? Primitivo não, até uns 100, 150 anos atrás, não é tão primitivo assim, né? Mas faltava calorias no mundo. O ser humano sempre lidou com falta de calorias. E é por isso que as coisas calóricas são tão gostosas. A gente percebe um sabor muito bom de coisas calóricas, tá? Por quê? Porque quando a gente estivesse na frente do alimento ali, né, pensa aí, 300 anos atrás, né, você está na frente do alimento, você tem que comer. Não tinha geladeira, não tinha conservantes, alimentos industrializados, nada. Se você não comeu, aquilo vai estragar. Então, você tinha que comer tudo o máximo que você conseguisse, né? Então, o nosso corpo ele foi evoluindo de maneira a sempre que tivesse calorias em excesso, ele guardar, ele não perder essas calorias, né? Então, dar fome, dar vontade de comer são armas do corpo para que a gente vá lá e coma. Faça uma reserva. Se você não tem doença obesidade, você come uma quantidade e já está satisfeito, né? O teu corpo não está em modo de defesa. Ele não acha que ele precisa reservar tudo imediatamente, né? E mesmo, às vezes, quando você come a mais, o teu corpo trabalha num metabolismo otimizado, né? Então, ele degrada tudo aquilo que você comeu, tudo, e não armazena essas calorias em excesso, ok? Já quando você manifestou genes ali herdados, né, que
vão depois se manifestar na forma de obesidade, então o corpo faz você perceber mais fome, você ter compulsão, você sofrer mais quando você está tempo sem comer, está em jejum, né? Quando você está sem comer, você fica ali com dor de cabeça, você está em mal-estar, dor, irritado. Então, essa percepção de quem tem obesidade é muito maior do que quem não tem. Então, às vezes, quem não tem a doença obesidade, né, o famoso magro de ruim, aí, ou que tem até os genes, mas sempre levou um estilo de vida bom e o corpo nunca despertou esses genes. Né, queima mais do que... Então, ele acha que não, a pessoa não emagrece porque não quer. Esse é o pensamento dele, porque para ele é fácil. Para ele é fácil não ter fome, não ter vontade de comer toda hora, não ter compulsões. Agora, imagina, tem gente que está alegre, dá fome. Está triste, dá fome. Está ansioso, dá fome. Está estressado, dá fome. Não dormiu bem, dá fome. Tudo dá fome. Tudo o corpo percebe ali, né? Tudo o corpo dele percebe como uma ameaça, que ele vai precisar reservar energia. O corpo está sempre querendo poupar essa energia, sempre querendo deixar excesso ali de energia. Só que essa mudança de excesso de calorias, né, de falta de calorias que a gente tinha antes, para excesso que a gente tem agora, com geladeira, com conservantes, ali, alimentos industrializados, né, onde as calorias sobram, é muito rápida. O corpo ainda não evoluiu, não deu tempo. Então, o corpo vai acumulando, 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 sem limites. A caneta emagrecedora, leia-se no plural, as canetas emagrecedoras são aliadas ou uma ameaça ao nutrologista? Elas são aliadas poderosíssimas, né? Melhorou demais o nosso tratamento desde quando as primeiras canetas surgiram. Quando a pessoa usa a caneta emagrecedora, ela ainda precisa do nutrólogo para quê? Se em tese ali ela já consegue emagrecer. Então, a gente ainda não tem um medicamento que faça a pessoa emagrecer, às vezes, tudo que ela precisa. Qualquer caneta vai ter um limite de emagrecimento. Então, às vezes, a pessoa precisa perder 40% do peso. E a melhor caneta que existe hoje em um ano vai oferecer, no máximo, usado na maior quantidade possível, de maneira corretíssima, com mudança de estilo de vida e tudo, 22% do peso. E outra, emagrecer perdendo saúde não é tão difícil, não. Às vezes, até sem caneta, as pessoas conseguem, né? E o nutrólogo está aí para isso, para vigiar os nutrientes, para alcançar as estratégias, né? As melhores estratégias para cada um. Sem falar que as pessoas não chegam apenas com a doença obesidade. Elas chegam ali com o intestino, né, todo desregulado. Não só ir ao banheiro, às vezes está indo certinho ao banheiro, mas as bactérias que estão ali são ruins, não absorvem os nutrientes que precisam, então a pessoa é obesa e ainda desnutrida, né? As bactérias estão ali, estão produzindo coisas ruins para o organismo dele. Intoxicando tudo. A pessoa chega estressada, às vezes deprimida, chega com distúrbios relacionados ao sono, com a energia. É muito comum hoje as pessoas chegarem e falarem, nossa, minha energia está lá embaixo, né? Eu já perdi minha energia, não é como era antes, né? Memória, concentração ruins, não consegue mais focar em nada, né? Então, todos esses pontos. E, além disso, outras patologias, né? Às vezes, chega lá pessoas que têm hipotireoidismo, não sabem. Tumor de hipófise? Tumor de hipófise, né? E não eu, sabem, numa né? consulta com o doutor Rebeca, descobri que eu tinha tumor de hipófise. É benigno, né? Um nódulozinho, mas que pode afetar a visão se a gente não monitorar. É o microadenoma, no teu caso. Né? E chegam ali com inúmeras patologias que eles nem sabiam, né? Então, o médico se faz necessário, né? O médico se faz necessário para quê? Para tratar tudo isso. Porque, às vezes, você vai lá, emagrece a pessoa, dá a canetinha de emagrecimento, ela emagrece, você dá algumas orientações de mudança de estilo de vida, ela muda, perde o peso, mas daí ela continua com os mesmos problemas, com o mesmo estresse, com a mesma falta de energia, ou até piora a energia à disposição, ela está com o intestino ali também todos desregulados, ou seja, todos aqueles problemas que colaboram para ela ganhar o peso, colaboraram para ela ganhar o peso, continuam ali, ela continua sem tratar.
ou seja, ela vai ganhar de novo esse peso. Né? Então, o médico está aí para isso. Isso é medicina integrativa, é você tratar o paciente como um todo. É isso que a gente faz. E é isso que todos os nutrólogos deveriam fazer. Com suplemento ou com uma nutricionista que vai fazer com que a pessoa entre na linha e através de alimentos, basicamente alimentos, dê um jeito de recompensar o corpo por tudo que tem perdido? Então, a gente tem diferentes estratégias, né, Evanice? Se você está desnutrido e você vai passar a comer metade do que você comia ou 1/3 do que você comia, dependendo da estratégia, ou seja, menos do que você comia. Então, você já está desnutrido, vai comer menos. Então, a gente tem estratégias para quê? Que mesmo com tudo isso, você reponha aquilo que você está deficiente e não fique desnutrido de outras coisas. Porque até o gordinho chega desnutrido. Olha, quase 100% dos meus pacientes com obesidade têm desnutrição em algum ponto. Em algum tipo de vitamina ou mineral. Tá? Então, é curioso, né? Porque você pensa, não, está gordinho porque come muito, né? Mas pode comer muito e não absorver. E aí, por exemplo, se ele tem deficiência de vitamina B12, que é um elemento chave no metabolismo, ele come bastante, mas não metaboliza. Se ele não está transformando o carboidrato e a gordura em energia, o corpo vai lá e guarda a gordura. Vai depositando. Então, não adianta ter bastante gordura, mas o corpo não conseguiu utilizá-la por falta ali de nutrientes. É um ajuste fino. Um ajuste grosso e fino ao mesmo tempo. É um acompanhamento de quanto tempo? Tem gente que diz, a pessoa usou a caneta e depois engordou tudinho. Aquele que foi para o treino por 1 ano, depois ficou 5 anos sem treinar, ele também não tem mais o corpo esculpido como tinha na época que estava nativa. Tem gente que precisa usar uma caneta, depende dela, uma caneta emagrecedora para sempre? Tem sim. Se a pessoa não conseguir mudar o estilo de vida dela o suficiente, e eu não estou aqui para julgar, né? Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que ele depende de estar em jantares, estar ali, porque é a vida dela, é o negócio dela. Então ela precisa ali ingerir um pouco de álcool, comer uma coisa diferente, estar sempre ali, né? Então, às vezes, ela não vai conseguir mudar o estilo de vida dela. É uma ilusão ela dizer que será... Aí, né, às vezes ela vai ter que usar, tá? Pode ser que não seja contínuo, pode ser que em períodos. Olha, ela sentiu um período ali, ganhou 2, 3 quilos e a coisa pode descambar novamente. Então, ela usa ali um tempinho, depois pode parar. Tem outros que preferem ficar usando uma pequena dose, direto, tá? E aí que entra, né, uma das grandes vantagens que eu vejo nas canetas, tá? Elas não têm, assim, efeitos colaterais, assim, a longo prazo. Igual as pessoas pensam, nossa, eu vou ficar dependente, e aí eu vou perder saúde, né, se eu usar. Nada disso. Né? O que tem mostrado até agora os estudos a longo prazo? Que protege contra doença cardiovascular. Por exemplo, hipertensão, né, infarto, AVC, diabetes. Né? Protege contra câncer. Então, já tem estudos, né, da diminuição da incidência de cânceres em quem usa as canetas. Tá? E aí eu estou falando principalmente da semaglutida, que é o que mais tem estudos. Né? Mas, como a tirzepatida, que está na moda agora, né? Está na moda não, é o melhor que tem, né, hoje. Né? Como ela tem a mesma, ali, o mesmo receptor, que é o GLP-1, ela tem mais, mas tem o GLP-1, a gente acredita que os mesmos efeitos da semaglutida podem ser ali transplantados para ela também, os estudos vão dizer depois. Mas protege contra doenças neurodegenerativas, como Parkinson, Alzheimer. Tá? Então, a gente tem um monte de estudos. Diminui vícios. Tá? Quando elas diminuem as compulsões, às vezes a pessoa para de ter vontade de fumar, de beber, de consumir produtos ilícitos. Diminui, tá? pelo menos? Diminui. Tá? Diminui 3 vezes a vontade de beber, por exemplo. Né, quando a gente está falando de álcool. As cervejarias que lutem. A gente vê realmente tudo agora num movimento, em manobras diferentes. As lojas devem vender mais roupas, e isso é fato, porque a pessoa olha para o guarda-roupa dela e não se identifica mais com aquilo lá. É real isso. A questão também de nutrição mais voltada à proteína. Vanice, tudo depende da estratégia. Né? Então, por exemplo, pacientes que têm lipedema.
né, as mulheres aí que sofrem bastante lipedema. Aquele acúmulo de gordura em pontos assim muito Fica aquela perna assim desproporcional, né? Um acúmulo excessivo de gordura ali, principalmente ali em coxas, nádegas e panturrilhas, né? Mas pode ser em outras partes do corpo também, não necessariamente só lá. Existem vários graus e vários tipos de lipedema, né? Então, o lipedema, né, quando a gente vai tratar especificamente ele, a gente tem diferentes estratégias. Uma estratégia que eu gosto muito é fazer uma dieta que a gente chama de cetogênica. O paciente talvez não inicie com ela, mas em algum ponto a gente coloca ela. Tá? Essa dieta cetogênica, o principal componente são gorduras. Né? Mais de 60%, 65% ou 70% das calorias vêm de gorduras. Óbvio, gorduras boas. Né? Então a gente não está falando aqui de torresmo. A gente não está falando de torresmo, que o pessoal já pensa, né? Então vou comer torresmo, bacon à vontade. Não. Né? São gorduras boas. Né? O jejum intermitente, por exemplo, é aplicado em outro cenário. Excelente para a saúde. O jejum intermitente também. Sim, excelente. Tem um monte de estudos sobre jejum intermitente. Tá? Eles acreditam até que no anti-envelhecimento, o jejum intermitente pode ser uma ferramenta excelente. Tá? Existem estudos com macacos, tá? que restringiu calorias de 30% a 60%, ou seja, um grupo de macacos tinha calorias à vontade e o outro grupo tinha 30% a menos e o outro 60% a menos. Esse grupo, né, que teoricamente ia ficar desnutrido, ia comer pouco, não, demorou mais para envelhecer, demorou mais para morrer, tá? Demorou mais para atingir a maturidade sexual, tinha muito menos gordura no corpo e muito mais massa muscular. Então, às vezes, a pessoa tem medo de comer menos, né? Achando que com isso vai perder saúde. Não, olha aí. Ó. É só observar os orientais, doutor. E esses tinham menos calorias, mas tinham todos os nutrientes. Tá? Isso que é importante se dizer. Não adianta ter poucas calorias, mas também não ter os nutrientes adequados. Então, esses macacos foram restringidos calorias, não foram restringidos os outros nutrientes. Tá? E o jejum intermitente também, né, ele acredita-se que ele também seja anti-envelhecimento. As nossas células, quando a gente está em jejum prolongado ali, o que elas fazem? Elas pegam as coisas que estão velhas, ruins, funcionando mal, e ela destrói aquilo ali e reaproveita os componentes. Né? Então ela faz uma reciclagem, uma autofagia. Né? Jejum de quantas horas? Olha, pelo os trabalhos, menos, se chegar tem trabalhos de 16, de 18, de 20, tá? É assim, um consenso aqui que de 18 seria o top, mas a partir de 10, 12 horas você já está tendo benefício. Mesmo que seja esporádico? Mesmo que seja esporádico, não precisa ser todos os dias, tá? Depende de pessoa para pessoa, como ela gosta, tudo, né? Em teoria, se ela fizesse todos os dias, ela teria mais benefício. Correto? De quantas horas? 16 horas, por exemplo. Mas assim, um paciente que vai começar a fazer dieta, tudo é tanta mudança para ele, tanta mudança no estilo de vida, né, que vai ser implementado, que se eu já jogo um jejum de 16 horas logo de imediato, né, o paciente já vai assustar, falando, nossa, mais isso, né? Mais um fator para ele passar mal no início, para o corpo dele se adaptar. Então, o que eu faço? Eu faço assim, olha, tente comer o mais cedo possível à noite. Tente não pular o seu café da manhã. A partir do momento que o paciente vai se sentindo bem, vai se acostumando a comer mais cedo, e ele vai podendo, ele vai comendo cada vez mais cedo. Então, ele acaba fazendo depois um jejum, mesmo sem a gente ter colocado um jejum para ele. Tá? Estratégia. Né? Tudo é estratégia. E depende de paciente para paciente. Se o paciente não se sente bem com o jejum, se sente mal, a gente não vai fazer isso. Caneta emagrecedora para quem não tem a doença da obesidade? Sim, ótimo, ok, ou jamais desnecessário? Supervisionado, desde que seja supervisionado, desde que ela não vá ficar desnutrida, tá? Desde que ela faça com acompanhamento, sem problema nenhum. Para perder 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos? Olha, não precisa, quando é 1, 2, 3 quilos, não precisaria de caneta. Mas às vezes a pessoa, ela tem um casamento para ir,
ou ela mesma vai casar, né? Sim. Vai ser madrinha, alguma coisa, e precisa perder um pouquinho rápido. Ela até estava um pouco contente com o corpo dela, não estava tão assim, mas para entrar naquele vestido, ou para ir para aquela praia, aquela festa, aquela viagem que ela sempre planejou, tudo bem, ué. Emagrece 1, 2, 3 quilinhos ali, depois retira, continua de preferência com o estilo de vida ali modificado e ainda mantém daquele jeito, sem problema nenhum. Não é isso que vai tirar a saúde da pessoa de forma alguma, desde que seja supervisionado. Se ela faz de qualquer jeito, fica desnutrida, tudo, aí ela corre o risco de ter doenças, né, de piorar a qualidade da pele, do colágeno, ter aí, aqueles efeitos que a gente não deseja. Cada um no seu quadrado. Imagine um desafio. Se você quiser comentar, ó, já foi paciente do Dr. Marcelo Rebeca, coloca ali como que você foi recebido lá na clínica. Nossa, eu, né, se eu pudesse, eu estava ali nessa hora, digitando. Muitos elogios. O Patrick, inclusive, meu marido, tem um acompanhamento magnífico com o Dr. Rebeca já há muitos e muitos anos. Ele tem a doença da obesidade, né? Já foi bem gordinho. Hoje é um gato, treina todos os dias e está sempre bem disposto para trabalhar. Tem energia através de conselhos assim, que são fabulosos e precisos. Na hora em que você está ali diante de alguém, muitas vezes desesperado, já com 1000 tentativas assim, falidas, frustradas de emagrecimento. Como encaixar esse aqui no time da bariátrica, esse aqui não, vai para o time da caneta, esse aqui não, vai para o jejum, esse aqui não, só vou recomendar o treino. Como? Bom, assim, Vanice, hoje em dia ninguém mais precisa de bariátrica. Com os recursos que nós temos hoje, né, com as próprias canetas e mais algumas coisinhas, a gente chega aí aos valores de bariátrica, sem fazer bariátrica, né? Então, para quem que é indicado bariátrica? Quem não quer tratar. Não quero usar medicamento, não quer mudar o estilo de vida. Aí tudo bem, entre continuar obeso e fazer a bariátrica, então vai lá e faz a bariátrica, tá? Então, esse é o ponto. Sobre as pessoas que já chegam desanimadas, já fizeram 1000 tentativas e tudo, é assim, que chegam lá para mim. Quando vão lá para mim, então assim, elas já passaram por um monte de coisas, por diferentes tipos de profissionais, com diferentes nutricionistas, já fizeram programas aí de spa e não sei o quê, programas, vários. Então, elas chegam assim para mim. A maioria chega assim, né? Quem não chega, a pessoa, nunca tratei, agora quero vir aqui, começar aqui. Raríssimo alguém chegar assim. Quando elas chegam lá, geralmente chegam falando, essa é a minha última tentativa. Na prevenção, o nutrólogo não aparece muito. Na prevenção, olha, não aparece porque as pessoas não buscam. Por falta de iniciativa. Porque se as pessoas buscassem, tá, o nutrólogo seria fundamental. Não só o nutrólogo, né? Um médico faz medicina integrativa. Porque não adianta só eu ver só os nutrientes. Se eu não ver todos os sistemas, se eu não avaliar o paciente como um todo, se eu não tratar tudo aquilo que ele precisa, né? Assim eu previno todas as patologias. Uhum. A mãe com o menino na puberdade, a menina que depois que, sei lá, ficou mocinha, já não para mais de ganhar peso, enfim, pode levar o adolescente ou a adolescente para o nutrólogo e exigir que seja recomendado ali uma caneta também para cortar esse apetite voraz? Olha, exigir é uma palavra muito forte, né? Porque a pessoa tem que ter indicação, né? Esse adolescente que está ganhando peso, ele está fazendo mal para a saúde dele, né? Uma criança de 9 anos com obesidade já começa a ter estrias de gordura ali nas suas artérias. Mas aí o pai, muitas vezes, gordinho também, chega lá e diz, mas se nem eu consigo não comer, imagina esse coitadinho, dá alguma coisa aí que a criança pode usar a caneta? Pode sim. Já tem estudos, tá, com crianças e adolescentes, né? Com a tirzepatida tem estudo em andamento. Ainda não tem estudo concluído, tá? Mas com a semaglutida já tem, e com a liraglutida, que é antes desses dois, tem também. Até com crianças já de 9 anos de idade. Como fazer a gestão de um efeito colateral ou outro? Gente que fala assim, ixi, fiquei com mau hálito, tô arrotando, e tá, né, você às vezes escapa, não consigo controlar. Ou o que mais que existe os mais de empecilho ali? Os mais comuns dos efeitos colaterais são náusea, né? O enjoo, né? O próprio refluxo, gastrite, fraqueza
e intestino preso. Esses são os principais efeitos colaterais. Como são os principais, a gente já está careca de saber como manejá-los. Tá? É claro que a gente tem que identificar, né, a causa principal, porque às vezes a pessoa está com uma hiperacidez ali por conta de jejum, às vezes. Às vezes é até o jejum. Às vezes ela está com uma fraqueza ali, por quê? Porque ela fez uma cetose, baixou um pouquinho o sódio dela. Então, às vezes, só da gente dar ali um sorinho fisiológico, algo assim, ela já melhora, já repõe sódio, já repõe o líquido, às vezes está esquecendo de beber água, não come, também não bebe água. Então, só da gente hidratar melhor, tudo já melhora bem. Tá? Mas para cada situação existe uma solução. Então, o paciente, a gente vê quem é o paciente, o porquê que ele está sentindo o efeito colateral e resolve. É assim que a gente maneja. Não é uma receita de bolo para todo mundo. A gente tenta. Sim. A gente tenta deixar padronizado o máximo possível. Mas como as pessoas são individuais, cada uma tem sinais, sintomas diferentes e causas diferentes, a gente tem que analisar cada um como um todo. Tem mulher que tem muita vontade de perder peso antes de engravidar, mas muitas vezes já está tentando engravidar. Ela pode usar a caneta emagrecedora? Olha, poder pode, mas engravidou tem que parar. Então eu não recomendo quem já está tentando, né, engravidar partir para esse recurso. Por quê? Porque ainda não tem estudos. Tá? Não tem estudos o suficiente de gestantes. Então, se não tem estudo, a gente não quer arriscar. Correto? Uhum. Tem muitas mulheres que engravidaram usando. A gente já tem um monte de relatos. Né? Vamos ver no futuro aí se a gente começa a reunir trabalhos e tudo para ver, determinar a segurança, né, desses medicamentos na gestação. Corta efeito de pílula anticoncepcional? Na verdade, ele faz assim, ó, quando você usa caneta emagrecedora, ela tem vários mecanismos de ação. Ela só não vai no seu cérebro lá inibir a vontade de comer, não é só isso. Ela, por exemplo, retarda o esvaziamento do teu estômago. Então, o alimento ele fica mais tempo ali sendo digerido. Aquela sensação de saciedade. Isso. Tá? E isso, às vezes você tomou o medicamento e ele está ali também. Então, ele demora, esse medicamento está demorando muito mais tempo ali no estômago do que normalmente ficaria. Já estão falando dos filhos do Monjaro. E aí o que acontece? Às vezes você pode absorver menos anticoncepcional via oral. Tá? Agora, outros métodos anticoncepcionais daí não teria interferência. Tá? Então, um adesivo, um DIU, né? Isso, um Implanon, que seja, né? Agora, o anticoncepcional via oral, sim, pode ter prejuízo na absorção dele. Tá? Então, quem usa anticoncepcional oral fica mais atento aí. Aí chega a pessoa lá com um relato de queixas assim gigante, sim, mas dizendo, não, mas se isso aí vai me dar tal coisa, então eu não vou fazer. Por que mesmo quando a pessoa está ali vendo que tem um efeito colateral ou outro, ou que vai ter que fazer uma mudança de comportamento, de postura assim, bem drástica, compensa lutar por um corpo mais enxuto? Vanice, a questão é cultural. Tá? Então, se todo mundo diz o seguinte, é gordo porque não faz exercício, é gordo porque não para de comer. Às vezes a pessoa come até menos que o outro, mas o outro só vê o dia que ela pegou a mais ali no prato. Ou seja, a pessoa tem obesidade, lida com isso, mas todo mundo tem preconceito. Ela tem preconceito também. Ela não se acha merecedora de emagrecer usando um medicamento. Ela acha que isso trapaça. Entendeu? Ela acha que se ela usar algum medicamento para emagrecer, ela está trapaceando e ela vai ser punida por isso. É cultural. Quando todo mundo, inclusive todos os médicos, tá, passarem a considerar a obesidade como doença, olhar o paciente ali e observar ali, ter a empatia, né, ou seja, se colocar no lugar do paciente com obesidade, que não consegue emagrecer, entender isso e passar isso, vai parar de ter esse preconceito. A pessoa usa a caneta escondida, muitas vezes. É isso aí. Né? Os outros que não têm doença, obesidade, julgam. Né? Julgam. Olha, eu tenho um monte de pacientes que são nutricionistas, que chegam lá chorando, morrendo de vergonha no consultório, porque aplicam tudo o que conhecem, tudo o que aprenderam, e são boas nutricionistas, inclusive, e nada funciona. E não consegue perder o peso. Não consegue. Ou perde
e estabiliza e depois não consegue perder mais, ainda estão ali bem satisfeitas. Então, se mesmo um profissional da área que lida com isso, que aplica todos os conceitos ali, ainda não consegue ter êxito, né, não consegue chegar aonde gostaria, imagine os leigos. Né? E se a gente olhar com preconceito, piora, porque daí a pessoa acha que o medicamento vai fazer mal, que é uma trapaça. Né? E aquilo que você falou no início ali, falou, acha que vicia. Não é que vicia. Se você tem hipertensão, já está instalado, você já até emagreceu tudo, mas a hipertensão continua lá. Se você parar de usar o antihipertensivo, o medicamento, a hipertensão volta. É uma doença. É uma doença que já está instalada e você é dependente daquilo ali. Agora, obesidade. Se a pessoa emagreceu, né, e para de usar o medicamento sem a mudança de estilo de vida o suficiente, treinando muito, às vezes a pessoa não consegue treinar muito. Seja até por falta de tempo, seja por problemas físicos, né? Não consegue aí. E aí ela vai ter que usar um pouquinho do medicamento ou intercalar de vez em quando e usando, fazendo esse controle. Tá? Então não é que ele vicia, é que a pessoa tem uma doença. A partir de agora, só pobre ficará acima do peso? Olha, eu espero que nem os pobres fiquem, viu, Vanice? A gente tem ouvido muito isso quem tem condições vai partir para essa alternativa. Mas e quem não tem? Existe alguma perspectiva de baratear? Vanice, assim, quando uma empresa descobre um ativo, né, ela investe bilhões nisso. E por isso é dado a ela aí, né, o direito de explorar isso aí por 10 anos. Então, no Brasil, não sei como é que funciona nos outros países, mas no Brasil a lei das patentes são 10 anos, correto? Então, depois de 10 anos, qualquer empresa vai poder fabricar isso, né? E aquela empresa que descobriu, ela teve os seus 10 anos ali de lucro. Tá? Agora, se a gente olhar para o nosso Sistema Único de Saúde, né, ele deveria dar todos os tratamentos que todo mundo necessita, né, já que ele é universal. Né? A pessoa está doente e a obesidade é uma doença, traz um monte de consequências. O Sistema Único de Saúde deveria oferecer o melhor. Né? Só que eu entendo que isso é muito custoso e do jeito que está, o Sistema Único já não consegue dar conta, já não tem o dinheiro suficiente. Né? Imagine se fosse dar o medicamento para todo mundo. Tá? Mas, se a gente olhar a longo prazo, mesmo com um gasto muito maior agora, seria uma economia para o futuro. Porque ela ia parar de gastar com antihipertensivo, com medicamentos para diabetes, lidar com sequelas de infarto, de AVC, de trombose, de artrose. É o investimento. É isso. Então, Sim. Uma nação, né, que pensasse no futuro, iria lá, combinaria com a Lilly ou com a Novo Nordisk, né, de fornecer esses medicamentos no SUS a um preço mais acessível, aí, em grande escala, né, para um governo. As gigantes não exploram, então, os pacientes, porque a pessoa, quando vai pagar, se sente explorada. Ela fala assim, nossa, que caro. Quando em pesquisa que bilhões, é gasto para isso, né? Imagina assim, que ele investe bilhões em diversas moléculas. Bilhões. Para aí acha uma chances darem errado. E aí acha uma molécula. Às vezes nenhuma. Então as empresas, se ela lança algo, descobre, e é quebrada a patente logo em seguida, ela não tem lucro. E aí uma empresa não vai ter mais estímulo em pesquisar. E aí a gente não vai ter mais as novidades. Né? Se não tivesse estímulo para pesquisar um semaglutida, um tirzepatida, um retatrutide, que tem promessas aí, né? A gente não teria progresso e continuariam padecendo igual era antes, aquela dificuldade danada, muitos medicamentos para tentar inibir fome, compulsão, melhorar metabolismo, etc. Tá? Então as empresas exploram. Não. E outra, e os impostos? Você vai para o Catar lá, que custa menos da metade do preço a caneta, ou seja, lá eles subsidiam as canetas. Né? E quem usa as do Paraguai, hein, doutor? Olha, Vanice, assim, o que eu vou dizer? Obesidade é muito ruim, é péssimo, acaba com a saúde e a autoestima das pessoas, acaba com a qualidade de vida, às vezes as pessoas entram em depressão, ansiedade, perdem relacionamento, tá? Em decorrência disso.
né? Aí as pessoas veem uma solução milagrosa a preços ali acessíveis. Elas vão atrás. E quem sou eu para julgar? Né? Eu não vou julgar quem vai atrás. Agora, os meus pacientes, não quero que usem, não. Por quê? Porque não tem a garantia de qualidade. De ter ficado refrigerada, de... O processo para fabricação de um medicamento, ele envolve também um custo muito alto. A água utilizada não é uma água destilada, não, é uma água ultrafiltrada, tudo. Até a água é caríssimo. Aí você tem câmeras de sedimentação de sólidos, tem câmeras de luz ultravioleta, porque não tem a contaminação. A quantidade pesada tem que ser ali corretíssima. A chama que vai selar as ampolas, ela tem que bater no lugar certinho. A velocidade de giro da ampola, tudo é detalhes. Se você tiver falha em qualquer um desses processos, você pode ter ou a degradação do produto, ou seja, não ter atividade, esse é dos menos, né, dos males o menor, porque simplesmente você não vai ter atividade. Tá? Mas e se esse produto for transformado em um produto tóxico nesse processo? E se tiver alguma contaminação, seja por micro-organismos, seja por outras substâncias, a pessoa vai estar perdendo saúde. Então, no Brasil, né, eu só posso indicar, e eu quero só que meus pacientes usem, aquilo que a Anvisa permite, aquilo que o nosso órgão de vigilância sanitária permite. Eu não quero que os pacientes usem algo que a gente não tenha certeza da qualidade. Correto? Julgar eu não julgo, não condeno essas pessoas, mas não gostaria de acompanhar pacientes que estão usando aí medicamentos de procedência que a gente desconhece. Por quê? Porque depois essas pacientes podem ter algum problema e eles vão culpar a caneta Paraguai ou eu vou culpar o meu tratamento. Entendeu? Né? Entendi. Vai ali, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, aciona as notificações para tocar sininho. Toda terça, 19h19, tem episódio novo. Isso aqui é o pódio, é o topo, é referência, é em quem você pode confiar. Isso aqui é um dossiê que a gente entrega para você de graça e que você pode espalhar para os teus amigos, para os teus parentes, para a tia de longe, completamente sem fronteiras. Uma conversa que você pode escutar enquanto você lava a louça. Tô com avental, Anícia, eu fico em casa, coloca no bolsinho do avental, vai fazer as tuas atividades, vai para um treino com teu fonezinho aqui, ó, escutando o Dr. Marcelo Rebeca. Bateu uma real mesmo para você, tá? A gente precisa trazer à tona agora o teu maior case de sucesso. Você mesmo. Você partiu para a marcenaria, né? Sei lá, desenvolveu esse talento para ocupar o teu tempo em vez de ficar numa mesa comendo, na época que era gordinho. Conta essa história aí direito, porque é tudo de primeira linha. Então, tem muita prática ali. Na verdade, Vanice, assim, a marcenaria começou ali na pandemia. Então, ninguém saía, né? Não tinha nada que fazer, né? Então, eu comecei fazendo uma casinha para meus passarinhos. E aí você compra um martelo, você compra um serrote, depois uma furadeira. Quando você vê, você já transformou teu apartamento numa marcenaria ali, com maquinário e tudo mais, né? Então, foi assim que eu comecei, fazendo uma casinha para passarinho. E eu sempre gostei de transformar. Eu não gosto que desperdice nada. Se uma árvore já perdeu a função dela na natureza, já morreu e está ali derrubada, para que apodrecer? Olha o TikTok aí, gente. Está lá como Tá Marcelo DIY. Marcelo DIY. Para quem curte também, para quem se acha capaz, né, de entrar para esse universo, ou aquele que só quer mandar lá um recado dizendo: separe um igual esse para mim. Como esse nunca terá, da fotinha ali. Não existe nada do mesmo. Não, cada peça é exclusiva. Cada peça é exclusiva. E veio disso, veio da vontade de transformar as coisas, né? E aí veio, por isso que eu tenho vontade de mexer também com ferro, mexer com pedras, tudo que eu puder transformar, eu vou querer. E a madeira acho que é o mais fácil, por isso que acho que eu comecei dela. Você já fez lives, porque é extremamente relaxante para a pessoa assistir ao processo, né? Sim, no TikTok faz tempo já que eu não faço nenhum trabalhinho, né? Mas eu, de vez em quando eu estava fazendo um projeto, eu filmava e deixava no TikTok ali.
E quando eu vi, era surpreendente. Um monte de gente ali, 5.000 pessoas em 15 minutos, né? Mais de 500 assistindo simultaneamente. Então, eu sei que para grandes, né, players, youtubers e tiktokers, isso aí não é nada, né? Mas para mim isso aí já era assim, fantástico, né? Aquele monte de comentário, né? Dá um prazer ali, você está fazendo e as pessoas gostando ali, né? Para que as pessoas não sejam assim reprimidas pelo próprio constrangimento de aparecer lá para falar pela primeira vez com o doutor. Vamos aos fatos. Para que a pessoa não sinta-se envergonhada de ter falhado já incontáveis vezes no processo de emagrecimento. Quantas vezes doutor Marcelo Rebeca tentou e não conseguiu emagrecer? Vanice, eu despertei os gênios da obesidade ali quando eu fui fazer medicina. Eu trabalhava muito na época, né? Eu era professor já da universidade, era plantonista, bioquímico plantonista do hospital universitário, né? Então eu trabalhava em média ali 64 horas semanais e decidi fazer medicina. Um vestibular muito concorrido e depois levar os estudos ali com o trabalho ao mesmo tempo, né? Isso foi muito desgastante. Então, numa época em que não existia caneta emagrecedora. Exatamente. Né? E eu não conhecia, eu também não tinha, eu não era médico, eu estava fazendo medicina. Eu nem imaginaria que eu ia para a área da nutrologia, apesar de ter mestrado em bioquímica, ter um monte de conhecimento sobre metabolismo e muitos nutrientes envolvidos no metabolismo, né? Não era a minha área ainda, né? Então ali, aquele estilo de vida muito ruim, de não dormir, de muito estresse, de alimentar muito mal, eu acabei despertando meus gênios ali da obesidade, ou seja, meu corpo entrou em modo de defesa. Ele achou que ele precisava acumular todas as calorias ali na forma de gordura que ele pudesse, né? E a partir dali nunca mais foi fácil emagrecer e se manter magro. Então, por várias vezes, eu até perdi o peso, fazia ali uma dieta por conta, jejum intermitente, tudo, emagrecia, mas logo voltava a ganhar de novo, que é o que acontece com todo mundo. Que é o famoso, na ciência a gente chama isso de curva em U da obesidade, quando a gente vai escrever um trabalho. Tá? No popular é efeito sanfona. Então eu passei por diversos ali efeitos sanfona. Tá? E não entendi o porquê. Eu sempre me culpava. Sou um desastre. Eu emagreci, e daí ao invés de continuar o exercício naquela intensidade, continuar aquele foco, né? Eu saí alguns dias, e daí nesses dias já voltei a engordar, já desanimei. É o que todo mundo fala, todo mundo se culpa. Né? Mas por trás tem uma doença. Tem uma doença que está ali querendo mesmo voltar a ter o maior peso que você já teve. Tem aquele equilíbrio ali. Né? Você, até o ponto em que teve coragem de subir a balança, enxergou quais numerozinhos lá? Olha, teve uma época que eu tinha 86 quilos. Né? Foi a última vez que eu me pesei. Né? Eu sei que eu engordei mais depois, mas eu não me pesei. Né? Até eu decidir, até que eu entrar na nutrologia, decidi tratar mesmo a doença, entender que era uma doença, perder o preconceito. Você abraçou essa área por você mesmo. Na verdade eu apliquei em mim, né? Mas eu trabalhava com terapia intensiva, né? Médico de UTI, e não queria mais aquela vida. Não era para mim, né? Não me sentia mais satisfeito, né? E aí eu quis mudar de área, e como eu gostava muito de metabolismo, já tinha feito mestrado em bioquímica, ali, biologia celular, né? Aí quando eu vi a nutrologia, eu estava em dúvida entre nutrologia e fisiologia do esporte. Quando eu vi a nutrologia, eu falei, não, é essa área que eu quero. Né? Eu quero trabalhar com metabolismo, com nutrientes e tudo mais. É a área que eu gosto. Né? Você é ativo nos exercícios físicos? Sim. Eu fiquei parado por lesão, né? Fiquei parado 3 anos com lesão em coluna cervical e lombar, né? Mas fiz cirurgia na cervical e tratei a coluna lombar. E voltei desde a metade do ano, vim voltando aos poucos, e agora já estou ali numa boa rotina de novo. Faz pouco tempo, mas já estou pegando uma boa rotina de novo. Tem gente que diz que comer é válvula de escape. Fala assim, também fulano casado com aquela lá, nossa, desconta na comida. Aquela, também, a fulana odeia o trabalho dela. Então ela está sempre porque não se ama, não se... Se fosse fácil assim, era só trocar o trabalho, trocar o relacionamento, que todo mundo estava magrinho, lindo e maravilhoso. Na verdade, as pessoas têm que achar um motivo pelo qual ela engordou. Como ela acha que aquilo é um demérito, ela ter engordado é exclusivamente culpa dela,
Aí ela vai achar um motivo maior. Ah, foi um trauma que eu passei quando aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ah, foi quando meu filho fez isso. Ah, foi quando terminei um relacionamento. Então as pessoas vão buscar alguma coisa. Vão contar uma história, né? Tudo bem, pode ser que esse justificar. trauma Sim. tenha participado ali no despertar dos genes da obesidade. Até aquele momento a pessoa levava um estilo de vida muito bom e a partir dali ela começou a levar um estilo de vida ruim, mas aí despertou os genes da obesidade. Aí ela desenvolveu ali, né? Porque é epigenética. O que é isso? As pessoas podem nascer com uma propensão a ter uma doença, mas dependendo do ambiente que ela vive, do estilo de vida dela, ela nunca acordar, nunca manifestar. Assim, A vale manifestação pro a gente chama, no caso da obesidade, a gente chama de epigenética. Tá? E quando ela manifesta esses genes, que ela adquire a doença, a obesidade, a gente não sabe mais desligar esses genes. Na teoria tem como, só que a gente não sabe. É um caminho sem volta. Era só reverter o estilo de vida, passar a levar um estilo de vida muito bom, que ela não teria mais fome, não teria mais compulsão, nada disso. Mas não é o que a gente observa na prática. Óbvio que, se ela tiver todos os sistemas dela funcionando perfeitamente, uma alimentação muito correta e um treino ali 5 ou mais vezes por semana, ela consegue se manter magra sem necessidade de medicamentos, sem nada. Ou seja, Você se ela mantém mudou. magro, doutor, há quanto tempo? Olha, no peso que eu estou agora, uns 7, 8 meses mais ou menos, no peso que eu estou agora. Mas que eu não tenho a doença obesidade já faz aí uns 8 anos, 9 mais ou menos. Né? Que foi a última vez que eu engordei e depois emagreci. Tem pergunta aqui, ó, lipedema tem a ver com obesidade ou tem gente magra com lipedema? Tem gente magra com lipedema. Tá? Lipedema é uma doença também na qual a pessoa tem um excesso de acúmulo de gordura ali, principalmente nos membros inferiores, nas pernas. Tá? Então a pessoa já acumula muito mais gordura ali. Quando ela está bem magrinha, ela ameniza demais os efeitos do lipedema. Disfarça muito. Às vezes até ninguém nem percebe que tem lipedema. Né? Se é uma pessoa muito magra, ela não acumula gordura, nem naqueles lugares que ela tem mais propensão, ela não acumula muito. E não acumular muito também não dá aqueles efeitos. Tá? Mas tem gente, sim, com percentual de peso adequado e com lipedema ali, que fica bem chateada e tudo. Mas tem tratamento, viu? Tem ótimos tratamentos para lipedema. Uhum. A pessoa que usa caneta tem mau hálito? Pode ter. Por quê? Nada que um chicletinho não resolve. E assim, às vezes o alimento está muito tempo ali no estômago, fazendo a digestão, muito tempo. Então isso pode dar uma halitose. Ou às vezes a pessoa está em jejum há muito tempo, está sem fome, tudo e tal. Né? Mesmo que aquilo não traga um prejuízo para a saúde dela, às vezes ela fica com hálito ali cetótico, né? Com aquele cheiro mais de acetona mesmo ali, que são produtos ali que o corpo vai produzindo ali, né, corpos cetônicos, tá? Então pode dar sim, não é a caneta, tá? Ou é o jejum ou é esse alimento parado muito tempo ali, né, no estômago. O doutor Marcelo Rebeca fez cirurgia bariátrica? Eu não. Não. Muita gente fala assim, mas estava nisso, como é que ele saltou daqui para cá, né? Depois... Graças a Deus, não precisei, né? E nenhum dos meus pacientes que resolvem aderir ao tratamento fazem. Tá? Todos que aderem ao tratamento, eles têm resultados. Aí o doutor disse assim, é indicado para quem tem preguiça de tratar, mas quem fizer cirurgia bariátrica... Não quer tratar, né? Se a pessoa... Por algum preconceito. Por algum preconceito. Ou entendi. não quer usar mesmo. Não quer usar caneta. Mas aí faz a cirurgia bariátrica e não precisa mais mexer os pauzinhos? Eu tenho, inúmeros pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e voltaram a ganhar o peso. Por quê? Porque eles não curaram a doença. Tem gente que eu conheço que já fez 3 vezes cirurgia bariátrica. Pois é. Então, ele tem todos os riscos da cirurgia, tem o risco nutricional, né? Ficam constantemente desnutridos, constantemente precisam ali de medicamentos, seja no músculo, intramuscular ou endovenoso, tá? Para manter-se ali bem nutrido. Ou seja, tem sequelas disso aí e ainda assim voltam a ganhar peso. Por quê? Porque é uma doença e não tem cura. Todo bariátrico se torna alcoólatra?
Não, de forma alguma. Tá? Muitas vezes o que acontece? A pessoa faz a cirurgia bariátrica e aquela compulsão que ela tinha, que ela descontava no alimento, ela passa a descontar em outra coisa. Pode ser em álcool, pode ser em drogas, pode ser em comprinhas da Shopee, jogos. Né? Ela vai descontar ali a compulsão dela de outra forma. Tá? Mas não é todo bariátrico que tem isso, não. Tá? A gente precisa agora acalmar aquela pessoa que diz, tá, Vanice, eu já fui na minha primeira consulta lá com o Dr. Rebeca, mas eu não avancei em nada, eu não fiz nada do que ele pediu, e agora eu tô com receio de pisar lá na clínica de novo, e aí por isso eu resolvi fugir do tratamento. Vou abandonar, porque com que cara eu volto lá se eu farei a bioimpedância e vai dar no mesmo ou vai estar pior do que antes? Que conselho você dá para essas pessoas? Porque ninguém está livre disso. De voltar lá e dizer assim, doutor do céu, né? Tô pior do que a última vez que eu vim aqui. A culpa é totalmente minha, mas... Ô Vanessa, desde que a gente mudou a estratégia ali na clínica, de oferecer quase tudo que o paciente precisa dentro da clínica, tá? Isso acabou. É o que, por exemplo? O que, mas, que assim, entra ainda nesse tem muitos pacote, pacientes gente? que eu falava, olha, faz isso, e ele fazia só a parte que ele queria e abandonava, né? Esquecia. Né? Ainda tem esses pacientes, olha, as portas estão abertas. Tá? A gente evolui, a gente melhora, mas hoje eu tenho assim, uma grande alegria e falo assim, todo mundo que começa o tratamento, tá, com a gente está atingindo os objetivos que precisa e que quer. Tá? Por quê? Ele vai fazer tudo lá na clínica. Toda semaninha ele está lá na clínica. Toda semana. Não para te porque ver antes, eu falava assim, olha, tua receita, você vai lá, compra lá, né, o medicamento e você usa e tudo. Agora não. Agora ele vai lá na clínica aplicar. A gente compra o medicamento, deixa lá com a receitinha dele, com o nome dele lá, e aí toda semana ele vai lá e a gente aplica para ele. Então a gente tem a certeza que ele está usando o medicamento. Da procedência. A gente coloca a dose que ele precisa, né? Às vezes se a dose está alta, a gente abaixa um pouquinho, se ela está baixa, a gente aumenta, a gente progride a dose conforme ele tolera, né? Às vezes a gente acha que ele não vai tolerar uma dose e ele está até com fome com aquela dose, e a gente vai lá e aumenta. A dose chega a quanto? Se for a tirzepatida, 15 miligramas é a dose máxima. Começa com? Começa com 2,5 ou 5 miligramas, depende do paciente. Tá? Então, hoje, depois que a gente mudou a metodologia, tá? Não tem mais o paciente falar que está usando e não está. E o paciente vai fazer uma viagem, não vou usar não, porque eu vou fazer essa viagem, quero comer. Então, o paciente não se boicota mais, porque ele vai lá na clínica e a gente tem todo o controle ali do que ele está fazendo. Tá? E melhorou muito, ninguém está reclamando não. Eu tenho conhecida que diz assim, eu não tomo nenhum remédio, nenhum medicamento, nenhuma cápsula. Qual é o mito do suplemento? Porque a pessoa às vezes vê, nossa, sai com uma caixinha, vai tomar tudo isso hoje? O que tem que ser quebrado de tabu em relação às cápsulas que a pessoa toma na suplementação? A primeira coisa a pessoa fala que não toma nada. Mas se ela estiver saudável e não precisar, tudo bem, não precisa tomar nada mesmo. E os exames de sangue? E os exames todos em ordem, toda a saúde em ordem, está perfeito. Leva um estilo de vida excelente, está excelente. Aí não precisa usar nada mesmo. Apesar que tem um ou outro nutriente ali que a gente não tem abundância na nossa dieta, mesmo ela sendo saudável. Por exemplo, o ômega 3 é um deles. Né? Agora, né, eu concordo que é ruim mesmo. Você chegar e sair da clínica lá com... né, 10, 15 cápsulas. Antes eu fazia muito isso. Falava, você vai tomar tudo isso aqui. O paciente olhar para ele e falar, ai meu Deus do céu, né? Tomava um dia, esquecia 3. Se eu sou assim, quando eu tenho muita coisa ao mesmo tempo para suplementar, eu esqueço. Imagina o paciente, né? E aí, por isso que hoje eu tento fazer tudo o que ele precisa dentro da clínica. Tudo. Mas aí ele tem que ir lá tomar as cápsulas todos os dias, doutor? doutor? Não, a gente pode fazer isso de maneira parenteral. Seja intramuscular, endovenoso, tem hoje implantes, né, que a gente pode colocar, que vão durar aí 6 meses. Tá? Então, a gente tem as estratégias para isso. Eu sei que é ruim tomar um monte de coisa, então, se a pessoa necessitar, a gente tem lá para fazer.
Para otimizar até Exato, nesse sentido. Até nesse sentido. Perder... Então também não tem mais a desculpa de, não, estou tomando tudo. Sim. E não está. E se precisar só da receita, por exemplo, da caneta, tudo bem, se a pessoa é de outro estado, de outro lugar. A gente sempre tenta otimizar ao máximo. O que eu não quero fazer mais, Vanessa, é assim, é dar uma receita da caneta, outra coisa ali, a gente tenta consertar tudo que pode, a pessoa vai embora e esquece. Por quê? Sim. Porque essa pessoa depois, ela pode até emagrecer, só que ela tem o risco de ficar desnutrida, e a desnutrição daí pode fazer ela ter outras doenças. Ela pode pegar várias infecções ali recorrentes, ficar com o sistema imune bem prejudicado, ela pode ter dificuldades na produção de hormônios, de neurotransmissores, e ter ali patologias como fraqueza, metabolismo cair lá embaixo, né? Depois ter problemas aí de saúde mental, né? de depressão, de ansiedade, compulsão. É isso que eu não quero. Perda de memória, tudo, sim. Eu não quero que o paciente vá lá e depois fique ainda pior. Até emagreça, mas fique pior. Não, não é isso que eu quero. Então, hoje eu tenho muito cuidado com isso. Tá? Então, eu explico muito bem para os pacientes como funciona o tratamento, o que ele precisa. Tá? E se deixar para o paciente, enquanto ele está perdendo peso, ele está ali dando risada, mas ele não está importando com as consequências. Aí depois que o metabolismo chegou lá embaixo, que ele começou a ficar doente, que ele começou a ficar até ali sem energia nenhuma, se arrastando, né? E ainda com aparência ali de envelhecido, tudo caído, né? Aí não é isso que eu quero que aconteça. Tem gente que diz, eu me aceito como sou. Tá tudo bem. O doutor defende também a teoria da aceitação? A pessoa que diz, eu nem quero emagrecer, eu sou um gordinho feliz e daí? Estou bem acima do peso, não entro direito na cadeira, mas não estou nem aí. Olha, como libertário que eu sou, eu respeito todas as opiniões. Cada um vai viver da forma que ele quiser. Agora, se ele buscar minha ajuda, como médico, eu vou dizer todas as consequências que ele vai sofrer tendo excesso de gordura corporal. Quais são os riscos maiores para quem está acima do peso? Olha, se você tem mais gordura do que é preconizado, você tem um excesso de gordura, primeiro você vai estar tendo um tecido que te inflama 24 horas por dia. Depois, se você tiver propensões a ter hipertensão, diabetes, AVC, infarto, você vai ter todos esses riscos aumentados. Se você fica inflamado, você tem muito mais radical livre. Muito mais radicais livres para matar as tuas células, para alterar o DNA, para te envelhecer, para matar o teu colágeno, para fazer com que você tenha mais probabilidade de ter câncer. Tá? Você tem mais probabilidade de ter Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. Você tem mais propensão a ter trombose, artrose, artrite, doenças inflamatórias de uma maneira geral. Sofrer bullying e... Não, né? Mas ele está se aceitando. Então, nesse não afeta, quesito... sim, claro. Mas muitas vezes, Evanice, o que eu vejo é que as pessoas elas não querem pagar o preço do emagrecimento. E quando eu falo pagar o preço, não é nem financeiro. É o preço de mudar o estilo de vida, de ter uma alimentação saudável, porque ela pensa que tudo isso é muito sofrimento. E hoje já não tem mais isso. Não precisa mais sofrer assim para emagrecer. Agora vamos para a linha da psicologia. Deixar a balança no quarto para se pesar todo dia, sim ou não? Pode ser, sem problema nenhum. Sem problema. A pessoa que perde bastante peso e continua guardando as roupinhas de gordo. Fala assim, não vou me desfazer, né? Porque vai que depois tem que comprar. Essa pessoa provavelmente não passou por Dr. Marcelo Rebeca, tá? Ou passou e não quis mais voltar. Né? É isso que acontece. Porque hoje a gente consegue emagrecer e se manter magro. Tá? Lógico que a gente tem que estar em acompanhamento. Né? Mas eu sempre digo assim para os meus pacientes que já estão de alta. Se você ganhar 2 quilos, abra os olhos. Liga um sinal de alerta. Se ganhar 3 quilos, não espere ganhar mais. Volte. Volte, que é muito mais fácil a gente resolver 3 quilinhos agora do que 10, 15 quilos depois. Entendeu? Muito mais rápido, muito mais barato e tranquilo. Pegou o ônibus errado, desça no próximo ponto, né? Não espere, só complica, só piora. Você deixar para descer depois. A mentalidade é tudo. Né? E, inclusive, eu falo isso com experiência própria. Tá? Quando você muda a sua mentalidade, né, que você deixa de ser escasso com a sua saúde, porque às vezes a pessoa vai lá,
troca o carro, mas não quer investir na saúde. Ela vai lá, adquire um bem, mas ela não quer investir na saúde. Acha a academia cara. Exato. Ela guarda o dinheiro, deixa ali, ela tem prazer em guardar o dinheiro, mas investir na saúde dela, ela acha caro. Né? Tudo é mentalidade. Se ela investir na saúde dela, ela vai ter mais energia, disposição, tempo de vida de qualidade, para até ganhar mais dinheiro, inclusive. Né? E se ela está emagrecendo e acha que vai engordar tudo de volta, ou seja, guardando as roupinhas de gordo, né? Ela já começou errado, ela já começou apostando na derrota. Tá? Se ela tiver todo um planejamento explicado para ela... Não fugir da raia. Como vai ser o tratamento, depois do tratamento, como vai ser a manutenção, ela vai abandonar essas roupinhas de gordo. Ela vai emagrecer e saber como vai se manter magro. É isso que eu tento explicar para todos os pacientes. A pessoa não pode ter chocolate dentro de casa? Na lista de supermercado, num carrinho de supermercado, não ter a tentação dentro, assim, ao alcance da mão? A não ser que seja algo que vai fazer muito mal para essa pessoa, que ela tem uma alergia, que ela come e fica distendida, né, que faça mal para ela. Eu não costumo proibir nada, nem álcool. Tá? Lógico que eu tento falar assim, olha, se você come muito, diminua. Tá? Agora, pensa bem, se você vai começar um tratamento, né, e aí, você vai ficar sem fome. Só que você só tem chocolate na tua casa para comer, você só tem besteiras para comer, você vai acabar comendo o pouquinho que você come em besteira. Então é melhor não ter. Já que vai tratar, escolha bons alimentos. Que na hora ali que você tiver um pouquinho de fome, você vai comer os alimentos saudáveis. E quando você acostumar, você vai percebendo o sabor dessas coisas. Tá? E vai gostando. Não é que nunca mais você vai comer uma sobremesa, não é que nunca mais você vai comer um chocolatinho, não é que nunca mais você vai poder tomar um pouquinho ali num casamento e comer coisas diferentes. Olha, gente, ele é um médico que deixa beber. Ele vai entrar ali, ó, o pessoal agora vai encaminhar essa conversa, né? Mas, ó, doutor Marcelo Rebeca, né, o brasileiro vai... A pessoa tem que estar preparada para isso. Sim. Ela já tem que ter mudado o estilo de vida dela, tem que estar entendendo o corpo dela, entendendo sem o excessos, metabolismo. sem extremos. Ela tem que estar ali com exercícios e tudo, tá? Ou seja, ela tem que estar no controle da situação. Aí ela vai poder se dar o luxo de tomar ali uma cervejinha, um vinhozinho de vez em quando, né? Um uísque que ela goste, ou comer um chocolatinho, uma sobremesa, ir num lugar ali e comer tranquilo. Né? Mas ela vai saber, seja aumentando a carga de exercício, seja depois fazendo uma dieta um pouquinho restrita ali, umas semanas depois para compensar, ou mesmo usando um pouquinho da canetinha durante um tempo ali, para compensar aquilo que ela saiu fora ali durante um período. Se for um dia só, geralmente não vai ter problema nenhum. A gente sempre é contagiado por alguém que esteja ao nosso redor. Todo mundo é meio Maria vai com as outras. Então que vire uma reação em cadeia. Isso, né? Que as pessoas entendam que não é só por uma questão de padrão, de estética, de ter que ser, de um negócio engessado, mas que pode ser, quase sempre é, libertador. Emagrecer aumenta a libido? Vanice, é assim, ó, a gente pode falar de forma direta e indireta. Tá? De forma direta, se você está muito inflamado, cansado, sempre cansado, morto, com sono de má qualidade, sem energia e disposição, você vai querer deitar e dormir sempre. Você não vai querer fazer nada. A tua vontade está lá embaixo. E outra, principalmente com os homens, quando você está obeso, é frequente a gente encontrar baixa testosterona. Está muito associado baixa testosterona com obesidade. Tá? Então, isso é a forma direta. E a forma direta qual que é? Se você não tem vontade de tirar a tua roupa, se você não tem coragem nem de você se olhar no espelho, como você vai querer que o outro veja você no espelho? Né? Como você vai querer estar na frente do outro, ali, se entregar, estar feliz? Né? Brincar com os filhos, então, correr, pular. Em relação à libido, a gente tem a forma direta e indireta. Ou seja, quando a pessoa emagrece, vai melhorando naturalmente ali a libido. Tem muita gente que aparece recém-divorciado lá no doutor? Aparece.
Ou casamento para acabar e depois salva o casamento. Salva casamento. Exato. Né? E é uma grande alegria, inclusive, quando isso acontece. Isso né? aí. É restaurado ali o casamento, tudo, né? Eu lembro, tem pacientes que falam assim, nossa, doutor, tanto meu marido quanto a minha filha diz que eu sou outra pessoa. Ou seja, melhorou muito. Até o humor. Aquela tristeza, insatisfação, irritabilidade constante melhoraram. Né? Não só emagrecer, e melhorar a saúde de maneira geral. Né? Porque, como eu disse, o tratamento da obesidade não é só dar medicamento. Né? É você tratar a pessoa como um todo, é resolver todas as questões menores ali, né? Ou maiores que sejam, né? Para que a pessoa tenha saúde aliada ao emagrecimento. É fundamental. Você fica faceiro, saltitante, mas mais feliz fica o Dr. Marcelo Rebeca quando dá certo. E sempre dá. Ai, ai. É curioso você falar, porque uma vez chegou uma paciente lá, ela estava acompanhada do marido, né? E aí, a hora que eu vi o resultado, assim, me surpreendeu. Eu não estava esperando um resultado tão bom igual o dela. E eu fiquei muito contente, feliz. Aí o marido rindo bastante. Você, doutor, você está muito mais feliz que ela, inclusive. E é assim. Eu comemoro mesmo. Eu fico feliz com os resultados meus. O resultado dos meus pacientes, indiretamente, é meu resultado também. Né? Eu fico feliz, sim. Que o doutor não pare de buscar tudo aquilo que existe, né, de inovação, de primeira linha, o que está no topo, assim como o teu nome, que já virou referência na nutrologia em Cascavel, para a nossa região inteira, para o Paraná. E a gente deseja que as pessoas se esforcem para se permitir e se dar alcance dessas coisas, que tem um preço, mas o preço que se paga por outras coisas que a gente precisa enfrentar, né? Por não ter a audácia, a coragem, a iniciativa de tomar a frente e dizer, serei diferente, não preciso ser hoje o que fui ontem. Coloque na balança também. Obrigado, doutor Marcelo. Agradeço. Muito obrigado por estar aqui. É uma alegria enorme. Tá? Você já fazia grande sucesso antes e agora vai explodir ainda mais. Antes era um sucesso regional. Agora eu não tenho dúvidas que vai ser nacional e internacional. Parabéns. Parabéns pelo seu trabalho. Eu só recebo gente preciosíssima aqui, tá? Como não ir além? Como? Todo mundo pode. A gente pode mais, bem mais. Até.